Um bom dia a todos os irmãos e amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Nesta manhã de domingo, nós da Igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, saudamos com um bem-vindos todos os alunos da nossa EBD. Também saudamos nossos irmãos de outras igrejas e os amigos que nos acompanham por meio deste canal com um bem-vindo em nome de Jesus. Hoje, dia 9 de agosto, nós estudaremos a lição de número 6 da nossa revista de adultos do terceiro trimestre de 2020, que tem por tema Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Como vocês devem saber, a revista deste trimestre é uma edição especial. Foi providencialmente reeditada pela CPAD em virtude da crise gerada pelo Covid-19 que tem assolado o mundo. O tema geral é os princípios divinos em tempo de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Antes de iniciarmos a aula, eu peço para você que nos acompanha não deixar de se inscrever no canal, comentar e curtir os nossos vídeos. Também não esqueça de compartilhar com seus amigos e parentes para que a poderosa palavra de Deus alcance um maior número de pessoas. Tenha também em mãos a sua revista da EBD e a sua Bíblia. Reúna, se possível for, sua família. Esteja atento e orando em espírito para melhor proveito espiritual. Pois este momento que vamos passar juntos é também um momento de culto ao nosso Deus. E se você com temor discernir desta forma, o nosso onipresente Deus se manifestará nesta manhã, aí no seu lar ou aonde você está agora. Vamos orar? Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós damos graças ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Queremos te agradecer, Senhor, por esta manhã de domingo, de estarmos reunidos, ó Deus, em torno da Tua palavra. Te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor venha direcionar nossas vidas, guiar, Senhor Deus querido, pelas Tuas veredas, que a Tua palavra, Senhor Deus, possa trazer nesta manhã consolo, ó Deus, edificação, Pai amado, fervor espiritual e que possamos, Senhor Deus, a cada dia tornarmos mais crentes, porque a sua vinda se aproxima, ó Deus, e que o nosso alvo esteja firmado em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, ó Deus, oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Então, como nós falamos, nós estudaremos hoje a lição de número 6, Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Nessa lição, vamos aprender lições valiosas com um homem chamado Neemias, um líder temente a Deus que mudou a história de uma nação que estava em ruínas. Vamos refletir como Neemias, mesmo com a escassez de recursos, juntamente com o desânimo do povo e dos constantes ataques dos inimigos, reconstrói os muros da cidade de Jerusalém em apenas 52 dias. E de que forma? Com humildade, sabedoria, coragem, integridade e oração. Neemias era também leal e submisso ao rei, que era um gentil. Neemias sabia que a mão do Deus de Israel estava sobre ele. O texto áureo da nossa lição
diz: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Isaías, capítulo 60, versículo 18. A verdade prática nos diz que somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. Despertado é quando saímos do estado de sono e percebemos o que está em nossa volta. Deus tem despertado muitos por meio dessa crise epidêmica que estamos passando. Mas também muitos estão no estado de letargia espiritual, num sono profundo, esperando que as coisas voltem ao normal. Na primeira lição desse trimestre, estudamos que Daniel orou por um despertamento espiritual. E na segunda lição, nós aprendemos que o despertamento espiritual é um milagre. Só Deus pode assim operar. Então, corroborando com a verdade prática, clamemos ao nosso Deus por um despertamento espiritual para realizarmos a obra que Deus nos propôs. A leitura bíblica em classe está em Neemias, no capítulo 1, do verso 1 até o verso 4, e Neemias, capítulo 2, do verso 1 até o verso 9. Diz assim, o Neemias 1, verso 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Versículo 4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Agora, Neemias, capítulo 2, o verso 1. Sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Atarxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isso, senão tristeza de coração. Então, temi muito em grande maneira. Versículo 3. E disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele, quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. Disse mais ao rei, se ao rei
parece bem, deixe-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que eu chegue a ajudar. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa e para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vim aos governadores da além do rio e dei-lhes as cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. Bom, então, como está na introdução desta lição, como também já falamos, estudaremos como os muros de Jerusalém foram levantados e como Deus despertou Neemias para executar esta obra. A obra era de Deus e ele, como dono da obra, providenciou tudo que era necessário para a sua realização. Desde a autorização do rei Artaxerxes para o envio de Neemias até os recursos necessários para custear a construção. Primeiro ponto aí da nossa lição, primeiro tópico, Deus responde às orações de Neemias. Então Deus envia um emissário até Neemias. Deus enviou o emissário para informar Neemias acerca da situação reinante em Jerusalém. E esta pessoa foi Anani, seu irmão. Anani contou como os judeus que havia retornado a Judá após o cativeiro estavam em grande miséria. Muros fendidos e portas queimadas a fogo era o símbolo da miséria e do desprezo. E faziam dos moradores da cidade vítimas fáceis de assaltantes. A palavra-chave da narrativa de Anani para Neemias era opróbrio, vergonha, explicada enfaticamente, como está no versículo 3 da nossa leitura bíblica em classe, por desprezo e miséria. Agora eu pergunto, como uma nação que um dia fora orgulho do povo hebreu, agora estava passando por este estado? A resposta está na própria oração que fez Neemias após o relato de Anani. Veja o que diz o verso 7 do capítulo 1 de Neemias. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Resumindo, irmãos, desobediência à palavra de Deus foi o motivo do estado de vergonha que a nação de Israel passou. Esse cativeiro durou 70 anos. O retorno do exílio se deu pelo decreto do rei Ciro, que também era um gentil, cumprindo assim as profecias de Isaías 45. Embora o decreto de Ciro tenha uma motivação política e não teológica, revela a soberania de Deus, de que todo o poder do mundo político está sob o governo de Deus, cumprindo assim os seus propósitos. Deus usou as nações para disciplinar Israel, mas agora, por sua graça soberana, ele as usa para restaurar a nação. O segundo ponto desse primeiro tópico, Neemias, angustiado, jejua e ora. Deus despertou em Neemias uma profunda angústia
pela situação do seu povo, que morava em Judá. Neemias começou a jejuar e a orar. A oração inicial de Neemias está registrada no capítulo 1 de Neemias, do verso 5 até o verso 11. Iniciou seu período de oração no mês de Quisleu, que, de acordo com o nosso calendário, é o mês de dezembro. E Deus, que ouve as orações, fez a resposta chegar no mês de Nisan, que é o nosso mês de março, como está lá no versículo 1 do capítulo 2 de Neemias. O relatório de Anani apanhou Neemias de surpresa, provavelmente por desconhecer a mudança na política imperial. Vocês lembram das lições anteriores que a ordem da reconstrução de Jerusalém foi dada por Ciro? O altar primeiramente foi restaurado, depois as bases do templo foram lançadas, a reconstrução do templo ela foi interrompida por meio de acusações falsas levada ao rei e retomada a reconstrução, como nós vimos na lição passada. Porém, os muros não foram reconstruídos. Qual foi a reação de Neemias após o relato do seu irmão Anani? A reação de Neemias foi orar. Por estar sob o domínio político, gentílico, o povo de Deus depende da fidelidade de Deus à aliança para ser bem-sucedido e busca-o através da oração. Na oração de Neemias, ele identifica tanto a real fonte do problema, que foi a quebra da aliança do povo de Deus com Deus, quanto também identifica a fonte de esperança, que é Deus. Somente Deus é fiel e tem poder para perdoar e restaurar o seu povo. O ponto 3 diz que Deus responde às orações de Neemias. Como respostas às orações de Neemias, Deus despertou o rei para assumir a responsabilidade do empreendimento. Depois do seu encontro de fé com Deus, Neemias relata seu encontro de coragem com o rei. Neemias era copeiro do rei. Não se trata de um trabalho servil, como sugere a tradução em nosso idioma. Ao contrário, o copeiro do rei experimentava o vinho do rei para prevenir o envenenamento, cuidava dos aposentos do rei e encorajava o soberano. Nesta função, tornou-se o oficial em que o rei mais confiava e exercia influência sobre seu senhor. Apesar disso, embora fosse um copeiro de confiança, Neemias tinha muito medo, como nós vimos na nossa leitura. Pois ele estava na iminência de pedir ao rei que modificasse a política imperial e lhe permitisse reconstruir uma cidade que fora acusada de rebeldia. De novo, Neemias orou, antes de fazer o seu ousado pedido. Ele diz no versículo 5, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Deus despertou o rei a atender o pedido de Neemias, como está aí no subtópico 4. Neemias recebeu carta do rei dirigida aos governadores da região e ainda uma carta com ordem para que o necessário para a construção fosse entregue a Neemias. Da perspectiva secular, a integridade pessoal de Neemias e a sua lealdade ao rei como copeiro afastaram as suspeitas do rei, mas da perspectiva da fé, Neemias atribuiu a Deus seu sucesso, como está lá no versículo
8 do capítulo 2. Segundo a boa mão de Deus sobre mim. Outro fato interessante a destacar é que a mão de Deus predispôs também o rei a enviar oficiais do exército e cavaleiros com Neemias, como está aí no versículo 9. Diz assim, então o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. Ao contrário de Esdras, Neemias chega a Jerusalém com uma escolta militar. Esdras, no capítulo 8, no versículo 22, ele escreve dizendo: porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem no caminho. A circunstância que Esdras passou era diferente da de Neemias. Embora Esdras entendia que o apoio militar lhe favorecia, todavia, naquele momento, Deus não despertou seu coração e nem do rei. A caminhada da fé, amados irmãos, manifesta-se de várias maneiras em cada vida e em diferentes circunstâncias. A escolta militar com Neemias, concedida pelo rei, por meio da mão de Deus, deixaria claro para os opositores que a política imperial mudara de verdade. Segundo tópico da nossa lição, Neemias chega a Jerusalém. Numa ronda noturna, na companhia de poucos homens, sem dizer a ninguém qual era seu objetivo em Jerusalém, ao redor dos muros caídos, Neemias faz um levantamento da real situação dos muros. Neemias ainda não sabe quem é amigo e quem é inimigo. Então ele se depara com a realidade da situação. E antes de se envolver com outros, precisa investigar pessoalmente para estar plenamente a par da complexidade da situação. Depois disso, ele se encontra com o povo e com diplomacia humana e direção divina os persuade a reconstruir o muro. Neemias declara sua intenção de reedificar os muros. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Como está no versículo 17 e 18 de Neemias 2. O terceiro tópico da nossa lição, Neemias inicia o levantamento dos muros. O plano de Neemias. Quem estudou a lição viu que no capítulo 3, Neemias ele dividiu a tarefa de reconstrução dos muros em partes, tendo cada parte uma porta. E o sumo sacerdote Eliasibe dá o exemplo para os construtores do muro, reedificando a porta das ovelhas. E pela lista das pessoas relatadas no capítulo 3, revela-nos que alguns construtores eram sacerdotes, outros leigos, alguns são identificados pela família, outros pela profissão, alguns são de Jerusalém, outros de cidades vizinhas. Em outras palavras, toda a comunidade novata estava envolvida.
O coração do povo se inclinou a trabalhar, como diz lá em Neemias, no capítulo 4, versículo 6. A tática de Neemias de engajar todos os judeus na obra da edificação do muro é um exemplo muito importante a ser seguido pelas igrejas em seu trabalho de evangelização, como destaca o nosso comentarista no subtópico 2 do tópico 3. Neemias tinha um plano que aproveitava todos os que quisessem trabalhar, designando a cada um a sua função. Ele encerra esse subtópico dizendo: trabalhar para o Senhor enche o coração dos crentes de grande alegria. Neemias foi absolutamente estratégico nesse projeto. Ele colocou cada pessoa no lugar certo para fazer a coisa certa. Com a motivação correta, ele incentivou, ele motivou, ele mobilizou todas as pessoas, homens, mulheres, pobres e ricos, sacerdotes e comerciantes, agricultores e ourives. Ninguém ficou de fora do plano estratégico de Neemias. No seu planejamento havia trabalho para todos, e foi a união de todos, trabalhando na mesma direção, com a mesma motivação, que redundou em vitória tão esplêndida. Glória a Deus. Porém, a união dos judeus ficou ameaçada. Apesar da boa organização, a união necessária para a realização daquela grande obra estava ameaçada. Surgiu um problema entre os pobres e os ricos. Neemias tomou conhecimento do problema e sabiamente o resolveu. E a obra prosseguiu. Esse acontecimento no meio do povo revelou o caráter justo de Neemias. Os ricos vinham cobrando juros dos pobres e reduzindo-os à escravidão. Neemias reúne os nobres e oficiais para repreendê-los pela ganância e motivá-los a devolver os campos aos pobres. Ele desafiou os nobres a andar no temor de Deus para evitar a zombaria dos outros povos. E se apresentou como exemplo, relatando que desde que se tornou governador, não cobrou juros dos pobres, nem exigiu a comida que o governador tinha por direito. Respaldada pelo exemplo justo de Neemias, sua retórica traz um imperativo moral e persuade os ricos a deixarem de explorar os pobres. No eixo vertical, a motivação de Neemias é o temor a Deus. Mesmo ele estando em posição de autoridade concedida pelo rei Artaxerxes, ele enfatiza que é servo de alguém superior, o Senhor dos céus. Glória a Deus. Tal reconhecimento impede que a pessoa em posição de poder abuse de sua condição. No eixo horizontal, como consequência disso, ele trata seus súditos com bondade, porque as exigências que pesavam sobre o povo eram demasiadas. Neemias foi um líder fiel às Escrituras. Ele convocou o povo para voltar-se para a lei de Deus e fez não apenas uma reforma estrutural e política em sua cidade, mas também uma reforma espiritual. Que Deus levante entre nós líderes da estirpe de Neemias. O quarto ponto da nossa lição nos diz que o levantamento dos muros provocou grande oposição. Iniciada a edificação dos muros, Sambalate e Tobias
indignaram-se grandemente e usaram várias estratégias para fazerem parar a obra. Seus inimigos identificaram acertadamente as 3 fontes que lhe davam força e assim, com sutileza, mas também com ímpeto, procuram desestabilizá-las. Se tivesse conseguido, o muro teria desmoronado. Rapidamente, eu vou mencionar essas estratégias, pois esse tema será assunto da lição 9 desse trimestre, como está registrada aí na sua lição. A primeira estratégia dos inimigos é intimidá-lo e desencorajá-lo com uma acusação de sedição contra Artaxerxes. Você pode comprovar isso lá em Neemias, no capítulo 6, do verso 6 até o verso 9. E essa estratégia de intimidação havia funcionado com o mesmo rei Artaxerxes, mas na época de Esdras, como está lá no capítulo 4, no verso 8 a 16, que nós também vimos isso nas lições passadas, que a reconstrução de Jerusalém enfrentou oposição e que a construção ela se interrompeu por vários anos antes de retomar. Então, nessa guerra psicológica, Neemias sai vitorioso porque ele continua seguro da sua posição que ocupa diante de Deus e também do rei. A segunda estratégia pelos inimigos do povo de Deus foi pôr em dúvida, por meio de falsos profetas, a lealdade de Neemias a Deus, como está aí no capítulo 6 de Neemias, do verso 10 até o verso 14. Os opositores de Neemias, eles contratam Semaías para que intimide Neemias com uma falsa profecia, que tenta induzi-lo a se refugiar no templo para se proteger dos assassinos. E se Neemias lhe der ouvidos, vai parecer que o governador, Neemias no caso, está procurando refúgio por causa de algum pecado. Vocês se lembram de Joabe e Adonias, que tomaram essa atitude quando eles estavam conspirando contra o trono de Salomão. Eles foram se refugiar no templo para que ali eles não pudessem ser mortos, porque eles tinham cometido um pecado contra o rei. Então, da mesma forma, os opositores de Neemias, os seus inimigos, contrata esse falso profeta para que ele profetiza, para que Neemias se refugie no templo, porque tinha assassinos que queriam matá-lo. Então, ele, tomando essa atitude, colocaria em dúvida a integridade moral de Neemias diante do rei e também diante de Deus. A terceira estratégia envolve os oficiais de Neemias. Por razões políticas e pessoais, conspiram com o inimigo e atuam como agentes infiltrados na intenção de enganar Neemias e concretizarem seus propósitos pessoais. Entretanto, apesar dos agentes infiltrados, Neemias vence a guerra espiritual, constrói o muro e coloca as portas. Amados irmãos, parece que as estratégias do inimigo são sempre a mesma. Acusar, colocar em dúvida, levantar falsas
testemunhas, para que assim possa parar a obra de Deus na vida do seu povo, no meio da igreja. Mas a palavra de Deus nos diz que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Glória a Deus pela sua fidelidade, pelo seu cuidado, pela sua proteção ao seu povo, pela proteção aos seus escolhidos. E Deus, ele não falha em suas promessas. O segundo ponto desse tópico, o muro foi concluído. Conforme está aí em Neemias, no capítulo 6 e no versículo 15. Na nossa Bíblia M'Cheyne, está na página de número 78, que diz assim: E acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elui, em 52 dias. E sucedeu, versículo 16, que ouvindo todos os nossos inimigos, todos os povos que havia em redor de nós, temeram e abateram-se muito, e a seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Glória a Deus. Neemias, ele fez questão, ele entendeu, assim como o povo, as nações que cercavam ali Jerusalém, entendiam que só um milagre, que só a mão de Deus, em meio a tantas tribulações, em meio a tantas perseguições, poderiam fazer com que aquele muro, aquela obra pudesse ser concretizada. Talvez, aos nossos olhos, as coisas que nos cercam, os problemas que nos afetam, nós, muitas das vezes, ficamos um pouco aflitos, mas que nós possamos seguir o caminho, tomar a atitude que Neemias teve, de buscar ao Senhor, de orar ao Senhor, de lamentar ao Senhor. A palavra de Deus diz que Neemias, quando ele ouve as notícias de Jerusalém, o estado de vergonha, de desprezo, as portas queimadas, os muros derrubados, ele lamentou por muitos dias. E qual foi a atitude de Neemias também? Ele foi buscar a Deus, ele foi orar, e ele jejuou por vários dias. Amados irmãos, a nossa força está no Senhor. E de que forma nós podemos assim nos apoderar? Por meio da oração. Parece que a situação é difícil, parece que o problema é insolúvel, mas que nós possamos confiar no Deus, porque a mão do Senhor, a mão de Deus está sobre aqueles que temem e sobre aqueles que buscam ao Senhor. Neemias, ele orou, como nós vimos, no mês de março e no mês de dezembro, e a sua resposta chegou em março, aproximadamente 4 meses depois, e no momento certo. Nesse período todo, nós podemos perceber que Neemias, ele servia ao rei, mas chegou um momento, e o momento certo, que ele fala que ele nunca tinha chegado na presença do rei com um semblante triste, mas foi aquele dia que Deus reservou para consolidar o seu plano na vida de Neemias e o seu plano em relação ao seu povo. Ele chega diante do rei com aquele semblante caído. E quando o rei percebe
A Bíblia fala que Neemias, ele ficou com muito temor. Ele teve muito medo. E o rei pergunta: por que você está desse jeito? E Neemias, ele abre o seu coração para o rei. Deus dá a ele a coragem de relatar o seu problema. E ele corria o risco de vida, porque diante do rei ele não poderia se apresentar daquela forma. Mas ele revela o seu coração para o rei. E o rei, impulsionado pelo próprio Senhor, pergunta: o que queres que eu te faça? E Neemias, o que ele foi fazer? Mais uma vez, ele foi orar. Ele foi buscar a Deus. Ele foi pedir a Deus uma direção para dar a resposta ao rei, para fazer o seu pedido. E ele, com coragem, com ousadia, ele pede a Deus, ele pede ao rei para que volte a Jerusalém, para que vá até Jerusalém. E ali ele reconstrói os muros da sua cidade amada. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, Neemias, ele saiu da sua posição de conforto. Neemias saiu da sua zona de conforto. Neemias, ele estava muito bem, pois ele morava no palácio, ele tinha todas as suas regalias, nada lhe faltava. Ele tinha status, uma posição. Porém, ele abriu mão de todas estas coisas. Ele renunciou todas estas coisas pelo amor a Deus e pelo amor ao seu povo. Que nós possamos, amados irmãos, ter este sentimento. Este mesmo sentimento que Neemias teve de buscar a Deus, de fazer a vontade de Deus, de olhar para o seu povo, olhar para as almas, com um sentido de poder trazer de novo a honra, trazer de novo a vida, trazer de novo a glória, porque do Senhor vem a nossa vitória. O ponto 5 da nossa lição: o muro foi solenemente inaugurado. Para a dedicação dos muros foram convocados todos os levitas, a fim de dedicarem os muros com alegria, com louvores, com canto, com saltério, com alaúdes e com harpas. Agora, Jerusalém é chamada a Cidade Santa, como está lá no capítulo 11 e versículo 1. E a palavra-chave agora já não é mais vergonha, já não é mais desprezo. A palavra-chave agora, depois que o muro foi solenemente inaugurado, é alegria. Glória a Deus por sua fidelidade. O ato de dedicação inclui 2 procissões ao longo dos muros, as quais pararam diante da casa de Deus, onde houve sacrifícios. A alegria de Jerusalém era tão grande que o som da festa podia ser ouvido de longe. Ó, com gozo, ó, com alegria, tem o nosso Deus para o seu povo. Que nós possamos ser fiel ao nosso Senhor. Que nós possamos obedecer ao nosso Deus. Todas estas coisas aconteceram na vida do povo de Israel, porque Deus usou Neemias para que assim pudesse realizar esta obra. E Neemias foi um líder que temeu a Deus, que obedeceu a sua palavra.
que não fez acordo com os inimigos, que não negociou a sua fé e não negociou os seus princípios. Foi um homem temente a Deus e, por recompensa, Deus abençoa este povo. Que possamos, irmãos, estarmos confiantes em meio às lutas, em meio às dificuldades, que você não desanime, que você não desencoraje, que você não negocie os seus valores, os seus princípios, não negocie a sua fé. Não se renda ao inimigo e não se abate diante das acusações, porque Deus defenderá o seu povo com justiça e com equidade. Que o Senhor possa, nesta manhã, trazer o consolo para a sua vida. Se você está, de repente, desanimado, se você, de repente, está preocupado com os problemas que lhe cercam, eu te digo, nesta manhã, confie no Senhor. Ore a Deus, busque ao Senhor, seja fiel, que o Senhor permanecerá fiel com você. E certamente haverá o tempo como houve para o povo de Deus, o momento solene, o momento de alegria, o momento de festa. E esta festa será grande para aqueles que se mantiverem fiéis ao Senhor. O último tópico da nossa lição: os muros trazem ensino. O primeiro ponto diz que a Bíblia fala da salvação como um muro. Isaías, no capítulo 60, o verso 18, como está também no nosso texto áureo, diz que aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. E ainda, no Isaías capítulo 26, verso 1, diz que uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muro e antemuro. Glória a Deus. Que o muro da nossa vida, que é a nossa salvação por meio de Cristo Jesus, ela possa estar intacta. Possa esse muro estar sem nenhuma fenda, sem nenhuma porta destruída, que possamos nós mantermos fiéis ao Senhor, que possamos nós nos mantermos íntegros diante de Deus, para que nada possa derrubar este muro em nossas vidas, que é a salvação que Deus nos deu. O muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aqueles que abrigam dentro dele. Observemos, como está aí no nosso comentário, no ponto 2, que o levantamento dos muros foi resultado de um despertamento. O crente despertado sente uma imperiosa necessidade de conservar-se dentro dos muros de salvação, onde ele é protegido pela excelente grandeza do poder de Deus. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, que Deus possa nos manter despertados, vigilantes e conservemos os muros da nossa salvação, protegidos pelo poder de Deus. E de que forma, amados irmãos? Por meio dos meios de graça que Deus nos concedeu. Por meio de uma vida piedosa, de uma vida de busca ao Senhor constante, por meio da oração, por meio do jejum, por meio da leitura da palavra de Deus, por meio do seu testemunho, aonde você mora, aonde você trabalha, por onde você passa, que a glória de Deus, que as tuas obras possam te bendizer, possa glorificar a Deus.
E desta forma, nós estaremos sempre despertados. A palavra de Deus diz que nós temos que despertar, que já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está mais próxima do que quando nós fomos salvos. O dia que nós nos decidimos para o Senhor, a nossa salvação, a cada dia mais, ela está próxima. Que possamos guardar fielmente a palavra de Deus. Os males chegaram até o povo de Deus, como nós vimos nesta lição. Foi por causa da desobediência à palavra de Deus. Que você possa ser obediente a Deus e à sua palavra. O terceiro ponto deste último tópico diz que o muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Fronteiras deste mundo foram muitas vezes alteradas, porém, a fronteira entre o reino da luz e o reino das trevas continua inalterada. Que nós possamos, amados irmãos, guardar a palavra de Deus, não negociá-la. Embora o mundo, os reinos, por meio de leis, alteram princípios que a palavra de Deus coloca como inegociáveis. Todavia nós, irmãos, devemos permanecer firmes. Para muitas nações, pecado já não é mais pecado. Como diz o hino de Vitorino Silva, que ele diz que parece que o pecado não é pecado mais. Que nós possamos, irmãos, não olhar desta forma, que a palavra de Deus seja a nossa bússola, seja o caminho pelo qual devamos trilhar, não abandonando, não negociando, permanecendo firme na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Concluindo, a lição que estudamos hoje nos fala de restauração. Restauração na vida, restauração na família, restauração na igreja e restauração na sociedade. Vivemos num mundo fragmentado e abalado por crises, há vidas quebradas, há lares desfeitos, há igrejas em crises. A sociedade, meus amados irmãos, está enferma. Precisamos urgentemente de um despertamento de Deus. A nossa lição fala que Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Que Deus possa nos usar para que possamos, amados irmãos, sermos agentes que vai reconstruir, restaurar vidas, restaurar famílias, restaurar a sociedade em que vivemos. Que nós possamos também, amados irmãos, aprender com Neemias a lidar com a oposição, a renunciarmos o conforto pessoal e lutar pelas causas do Senhor. Neemias foi um tipo de Cristo que deixou a sua glória e veio conviver com as nossas misérias e vergonhas, nos concedendo salvação, gozo e vida eterna. Neemias, amados irmãos, em sua oração, ele colocou-se como pecador, como mediador entre Deus e o seu povo, colocando-se na mesma condição do seu povo, da mesma forma como Jesus, que não tinha pecado,
mas no seu batismo, ele toma como se fosse um homem pecador e se batiza por João. E João exclama que aquilo não era lícito, que era João que precisaria ser batizado. E a resposta de Jesus foi para João que era necessário que ele cumprisse toda a justiça. Cristo é o nosso mediador. Cristo é o nosso Senhor. Cristo é aquele que se compadece da nossa miséria e da nossa vergonha. Cristo é aquele que luta pelas nossas causas e que possamos render graças a Ele, que possamos ser fiel ao Senhor em todo o nosso viver. Que Deus em Cristo vos abençoe nesta manhã. Que o Senhor possa abençoar a sua vida. Que o Senhor possa abençoar a sua família. E que nesta manhã o Espírito Santo de Deus possa encher o seu coração de gozo, de graça e de fervor. Que Deus vos abençoe. Neste momento, nós também estaremos abençoando a obra de Deus, ofertando para a obra do Senhor, para que esse trabalho possa continuar. E nessa hora é o momento também de você adorar a Deus, de você ofertar para a obra do Senhor. E você pode fazer aí aonde você está, por meio das nossas contas correntes, pelos bancos que estão abaixo do vídeo, ou também por meio do PicPay. Que Deus em Cristo vos abençoe. A palavra de Deus diz que Deus, Ele se agrada àqueles que ofertam, àqueles que abençoam, àqueles que dão com alegria. E que nesta manhã você possa abençoar a obra de Deus com alegria. Amém? Vamos orar então e agradecer a Deus por este momento maravilhoso que nós passamos e aprendemos mais do Senhor e da sua palavra. Maravilhoso Deus e Pai, graças te damos, Senhor Deus, por todas as coisas que o Senhor tem feito por nós. Nós não somos merecedores dos benefícios, Pai, que o Senhor tem proporcionado, porque, ó Deus bendito, fomos desobedientes ao Senhor. Muitas vezes desprezamos a Tua palavra, viramos as costas para o Senhor. E por isso, Senhor Deus querido, muitas vezes, ó Pai querido, estamos numa situação de total miséria e desprezo. Mas assim, ó Deus amado, como o Senhor despertou Neemias para que ali fosse abençoar aquela cidade, restaurar aqueles muros. Ó Deus bendito, o seu Filho amado, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele também deixou a glória e veio habitar entre nós. Ele sofreu as nossas dores, viu, ó Deus bendito, as nossas vergonhas e tomou sobre ele, Senhor Deus bendito, as nossas fraquezas e colocou sobre nós a sua justiça. E nós rendemos graças ao Senhor. E que, ó Deus bendito, nós possamos, ó Pai amado, também, da mesma forma como o Senhor fez, seguir os teus passos, seguir os passos de Neemias, ó Pai, e levarmos a tua palavra àqueles que precisam das boas novas do Evangelho. Nós te agradecemos e te pedimos
um domingo na tua paz e que possamos, ó Deus, nesse dia do Senhor, louvar o teu nome e estarmos com os nossos corações, ó Deus, sempre prontos para servir ao Senhor. Assim nós oramos e assim agradecemos em nome de Jesus. Amém.